Essa é a segunda aula do curso de Política 1 referente ao Príncipe, texto de Maquiavel. Na aula passada nós vimos a primeira metade desse livro e agora a gente vai ver a segunda metade. Antes de entrar no conteúdo propriamente dessa aula, eu vou recapitular um pouco aquilo que foi discutido na aula anterior. Bom, nós vimos na discussão da primeira aula que Maquiavel opta por escrever o seu texto no estilo da literatura de Espelho de Príncipes. Se trata de um estilo que ajuda a pensar em termos práticos o raciocínio político. E Maquiavel estava muito preocupado com a questão da manutenção do Estado dos príncipes, o que não significa apenas controle político territorial ou mesmo formal de um determinado conjunto populacional, enfim, mas também da própria condição do príncipe. A literatura de Espelho de Príncipe, nesse caso, funcionava de uma maneira exemplar, de uma maneira muito efetiva, eficaz para o Maquiavel. Nós vimos também que o príncipe ele é um resultado das observações que Maquiavel realizava como membro da diplomacia em Florença, que ele escreve numa carta de dezembro de 1513 a Vettori sobre ter escrito um opúsculo que é aquilo que ele consegue aprender das observações que ele realizava como membro da chancelaria. Então, Maquiavel também se propõe, se dispõe a escrever sobre algo que consolida ou sistematiza suas observações práticas. E nós vimos, por fim, que esta ciência dos principados se fazia como a combinação entre a análise do passado, dos exemplos históricos, e a análise do presente, da conjuntura, da realidade na qual o próprio Maquiavel se inseria, que era uma realidade marcada por muitos conflitos e muitas derrotas dos príncipes italianos, especialmente diante do peso das potências estrangeiras, da capacidade que essas potências tinham de agir de maneira unificada, controlar o território, invadir a Península Itálica, que é um dos temas que perpassa toda a reflexão. Portanto, a ciência, entre aspas, maquiaveliana é uma ciência que tem uma função claramente política, ainda que se realize por meio desse contato com a experiência passada e mesmo a experiência antiga. Outra coisa importante, é a maneira como Maquiavel se relaciona com aspectos do pensamento humanista, como a reflexão em torno da virtude e também em torno da fortuna, as noções de providência ou divina providência, futuro, destino, sorte, que ele vai apreender e modificar, transformar, reapresentar de uma forma bastante original. Por fim, eu apresentei uma estrutura de como interpretar a obra. Nós discutimos o ponto A, o item A dessa estrutura, mas o item A ele é bem longo, Ele é um item que eu localizei 11 capítulos dentro dele. E eu intitulei por Sobre a Natureza e Conquista dos Principados. Que são justamente os capítulos em que Maquiavel discute os tipos de principado, se ele é novo, se não é novo, se é misto, dentre os principados novos, se ele é realmente novo ou se ele é misto, se ele é conquistado por meio da fortuna, por meio da virtude e aí por diante. Ao final desses capítulos, apresentei a reflexão sobre a questão do principado civil e do crime, dois temas que Maquiavel reserva para o final dessa primeira parte do texto, justamente porque são capítulos que tratam da questão de principados em que nem a virtude e nem a fortuna são determinantes na análise da sua conquista. Pois bem, essa estrutura interpretativa que eu proponho, digamos, não tem valor de conteúdo absoluto sobre o príncipe, não é uma hipótese de pesquisa ou uma tese sobre o livro, é apenas uma estrutura que nos ajuda a entender sobre o que o livro trata e apresentar suas partes. Então, não se apeguem a isso demasiado, é só um percurso, um caminho para a compreensão do texto, um caminho possível. As outras partes do livro, elas estão um pouco mais quebradas. Tem uma segunda grande parte, que é essa que vai do capítulo 12 ao 14, é a discussão sobre a formação das milícias, e o uso das milícias mercenárias, que é o tema da nossa aula de hoje. Em seguida, do capítulo 15 ao 21, uma outra parte, a
agregado de capítulos a discussão sobre virtudes e vícios do príncipe, aqueles capítulos em que ele vai discutindo as qualidades e os defeitos da atividade do príncipe como tal. E esse bloquinho final, que eu dividi em 4 partes, ele se divide em as sugestões de governo que Maquiavel dá em relação à escolha dos ministros pelo príncipe, a relação do príncipe com os aduladores. São 2 capítulos interessantes. E, por fim, esses 3 últimos leram para o fichamento, que é um capítulo de análise de conjuntura, estou chamando assim de uma maneira livre, quando Maquiavel discute os motivos que levaram às derrotas dos príncipes italianos, seguido de um capítulo em que ele apresenta elementos para uma análise prudencial da política, ou seja, é o capítulo em que ele discute a fortuna, qual é o papel que a fortuna tem na vida, na atividade do príncipe, e o capítulo final, que é uma afirmação, uma exortação programática, digamos assim, de alguém que evoca uma certa função política do próprio livro, um certo lugar político do seu próprio pensamento. E essa estrutura, a gente vai seguir com ela aqui, nos ajuda a perceber esse livro como um livro em que a política vai sendo tomada e retomada de ângulos diferentes que Maquiavel considera essenciais para a compreensão do tema. Tem uma primeira parte bem descritiva sobre o que é o principado, por que não é uma república, aquilo que a gente já viu, e quais são os tipos de principados, e agora ele vai entrar em uma reflexão que diz respeito à atividade do príncipe, né? A atividade daquele que tem, digamos, que se ocupa da arte de comandar, né? Da arte do governo, do poder, do comando. É uma coisa importante que Maquiavel apresenta já nos primeiros capítulos do livro. O príncipe, para ele, não é um cidadão comum, não é um indivíduo comum privado. É alguém que se ocupa desta arte específica que é a arte do comando. E não por acaso é exatamente isso que ele apresenta nesses capítulos que vão do 12 ao 14, que são capítulos dedicados especificamente à formação do exército, certo? Das milícias, porque essa não é a única atividade do príncipe, mas essa é a atividade fundamental, aquela que o príncipe precisa conhecer melhor, pensar militarmente, né, em termos da força, a sua atividade. Isso é uma coisa que distingue ele de qualquer outro indivíduo. E o que é muito bacana dessa reflexão sobre a arte da milícia, né, a formação do exército, isso que ele chama da arte de quem comanda, é que Maquiavel tem uma opinião bem precisa sobre como você deve compreender essa arte, como você deve interpretar esse mundo, esse gênero específico da atividade do príncipe. Então ele vai dizer que toda boa fundação de um principado, ela se estrutura sobre as boas leis e as boas armas. E as boas armas, elas não são únicas, elas podem se constituir de muitas maneiras. Maquiavel estrutura uma certa gradação que vai das armas próprias, que são as melhores, o príncipe que é capaz de formar o seu próprio exército, e as armas mercenárias, que são aquelas que indicam um príncipe fraco, mas que paga forças mercenárias para compor seu exército. Uma certa gradação entre as armas próprias e as armas mercenárias, Maquiavel localiza as auxiliares, que são armas de outro, mas que o príncipe pode lançar a mão dessas armas por meio de acordos, de pactos, enfim, com aliados. Mas nem as armas mercenárias e nem as armas auxiliares são capazes de substituir a virtude contida na formação de um exército próprio. E então, quando você pensa em boas armas, o que Maquiavel quer dizer, antes de mais nada, é armas próprias. Um príncipe pode ter muito dinheiro e contratar um exército muito forte, muito poderoso militarmente, né, em termos técnicos, mas se esse exército não conseguir ser convertido, fortalecer a conformação de um exército próprio desse príncipe, ele está perdido, porque as armas mercenárias não são fiéis, elas não são capazes de proteger de fato o príncipe e o principado. Essa é uma reflexão importante que aparece já a partir do capítulo 12. É importante pensar sobre isso porque na discussão sobre a virtude do príncipe, a força importa muito. Mas na discussão sobre a força, a técnica, o peso militar que um príncipe adquire não é tão importante como a função do seu exército.
Você pode ter muitos recursos, pode fazer um exército muito bom tecnicamente e ele ser muito fraco na função que ele deve cumprir. E claro, um exército também pode ser misto. E um exemplo importante para Maquiavel no livro é justamente o do Cesare Borgia, que é um exemplo de um príncipe que lança a mão das milícias mercenárias, percebe que elas são frágeis, ele não pode de fato se apoiar nelas, as abandona, depois lança a mão de acordos das milícias auxiliares, também percebe que elas são muito perigosas, ele vai apontando, conformando numa trajetória o uso dessas milícias como parte de uma estratégia de conformação de um exército próprio, e por isso ele é virtuoso na sua capacidade de conformação, de reforço como príncipe. E isso para o Maquiavel é uma coisa muito importante. Então a apresentação que eu fiz agora, ela dá conta dos capítulos 12 e também do capítulo 13, e Maquiavel detalha esse tema da formação das milícias. No capítulo 14, ele complementa essa discussão, reforçando o papel, a importância da reflexão que o príncipe precisa ter sobre a milícia, sobre a arte militar. A guerra não é a única coisa que o príncipe faz, mas mesmo quando um principado se encontra num período de paz, a guerra é uma preocupação que o príncipe precisa ter, né? Preparar-se num cenário de paz para um cenário de guerra é uma função do príncipe. Isso o destaca em relação a todos os outros indivíduos. E a gente vai ver que essa reflexão sobre fortalecer-se para a guerra durante o período de paz é importante para o Maquiavel. Isso vai voltar na reflexão dele sobre a fortuna, o capítulo em que ele vai discutir a crise, elementos para você entender como a crise se forma, e principalmente porque a situação se torna tão pesada e aguda em alguns casos e não tão pesada e aguda em outros. Alguns poderiam dizer que isso é a sorte, Maquiavel vai dizer que não, é a fortuna. Quando a gente entra no capítulo 15 até o capítulo 21, né, o que eu estou chamando aqui de sobre as virtudes e os vícios do príncipe, a gente vai entrar num mundo daquilo que o Quentin Skinner chamou de retranscrição, que Maquiavel faz da relação entre virtudes e vícios, tensionando o pensamento clássico e propondo com uma certa originalidade uma subversão desse pensamento. O capítulo que abre esse conjunto é um capítulo que não por acaso se intitula As coisas pelas quais os homens, e particularmente os príncipes, são louvados ou vituperados, que é um capítulo onde Maquiavel apresenta um aspecto fundamental, metodológico do seu pensamento, que é da importância da análise da realidade efetiva das coisas. Ou seja, o príncipe, quando ele pensa a sua atividade, a sua ação, ele precisa levar em conta aquilo que existe, porque se a ação de um príncipe é uma ação orientada exclusivamente pela moral, se o bom governo é considerado um governo exclusivamente orientado pela moral do príncipe, ele não será bem sucedido. Esse é o ponto do Maquiavel, que a ação do príncipe ela precisa considerar a realidade efetiva de como esse príncipe vive, não só de um ponto de vista técnico, da quantidade de riqueza que ele pode gastar, da quantidade de território que ele é capaz de dominar, da força dos seus homens, mas também a capacidade que ele tem de analisar as relações que permeiam essa totalidade social, esse principado, esse terreno, esse conjunto. É importante a maneira como ele abre esse conjunto de capítulos, é justamente apresentando um elemento de método, uma forma de pensar a relação entre vícios e virtudes na ação do príncipe. Depois desse capítulo, que a gente poderia chamar de metodológico, a gente vai encontrar um conjunto de capítulos sobre algumas qualidades que são clássicas de identificação do príncipe e vai tensionar essas qualidades. No capítulo 16, a qualidade que é discutida do príncipe é a liberalidade, essa qualidade de doar, de dar as coisas para o súdito. A liberalidade, do ponto de vista moral, ela é uma qualidade, mas se ela for usada de uma maneira que o príncipe pareça alguém que dá as coisas de maneira fútil, se despreende delas sem agregar o valor do sacrifício que as envolve, aquilo que era considerado uma qualidade pode se tornar um defeito e aquilo pode dar uma fama que no momento seguinte vai perseguir o príncipe. Por isso, ainda que seja desejável aos príncipes terem a fama, o nome
liberais, né, serem conhecidos como príncipes que favorecem o povo, que doam, que dão, que agradam o povo, isso precisa ser usado de uma maneira cuidadosa pelo príncipe para que ele possa assegurar o poder no momento seguinte no qual ele vai precisar controlar aquilo que ele dá, ele vai precisar dos recursos para fazer a guerra, ou ele vai precisar dos recursos porque há uma crise econômica, etc. E a bonança se foi e ele não pode manter viva aquela prática, ele precisa cessar a prática da liberalidade. Vejam que interessante como a fortuna ela entra aqui como um elemento, um aspecto central, que a fortuna aqui é a mudança da situação. É muito bom que os príncipes tenham a fama, sejam conhecidos como liberais, fazem tudo pelo povo, mas eles, muitas vezes, a fama tem que persistir e a prática não. E há situações em que a fortuna impõe que o príncipe recolha, que ele mantenha, que ele não consiga usar essa virtude. Então, o bom príncipe é aquele que considera essa situação e se prepara para ela. E ao se preparar para ela, não se torna odioso, não se torna menosprezado por aqueles que ele governa. Então, o que o Maquiavel faz aqui é mostrar justamente que esse uso das qualidades, né, que essa maneira de interpretar a virtude não é exatamente fácil. Não é simplesmente se orientar por uma cartilha, não é simplesmente abraçar uma moral, mas exige ter cuidado e avaliar a situação efetiva em que determinada prática de governo se realiza. Porque as condições nas quais essa prática se realiza podem mudar e impor dificuldades grandes para o príncipe. Exatamente a mesma estrutura de situação reaparece no capítulo seguinte, o 17, em que Maquiavel vai discutir a relação entre crueldade e piedade. E, de novo, ele vai abrir o capítulo de uma forma semelhante ao que ele fez antes. Ele vai falar sobre o fato de que é desejável que todo príncipe seja piedoso, de que ele use da piedade muito mais do que a crueldade. A crueldade não é uma qualidade moral de um bom príncipe, de um bom governo. Contudo, esse príncipe precisa tomar cuidado e não fazer um uso errado, equivocado da piedade, porque um uso equivocado da piedade pode fazer com que o príncipe seja considerado fraco, seja considerado incapaz de proteger o principado. E ele vai assumir de novo um exemplo do César de Borja. Veja como o César de Borja é uma figura importante para Maquiavel, ainda que não seja uma figura vitoriosa. E ele vai falar justamente dessa característica do Borja, que era considerado um príncipe cruel. Ele era muito temido, ele era muito mais temido do que amado, porque ele se fazia valer da crueldade. Mas isso aqui, no texto do Maquiavel, é sinônimo de uma qualidade. A qualidade do Borja é observar o terreno em que ele atuava e entender que, ainda que ele não pudesse ser amado, ser temido não era uma má opção. Ao contrário, diante de uma realidade extremamente ameaçadora, em que a conformação do seu próprio exército era o tempo todo ameaçada, era o tempo todo fustigada pelos seus opositores, não menos armados do que ele próprio, o temor, provocar o terror, o medo de si, era uma qualidade, era uma vantagem. E Maquiavel extrai uma lição disso, que é justamente essa resposta para a pergunta se é melhor ser amado ou ser temido. E ele vai dizer, num cenário em que o príncipe não sabe o que vem adiante, em que ele precisa se preparar para um terreno muito mais acidentado na política do que ele consegue ver, é melhor que ele seja temido do que ele seja amado. Aquele príncipe que é temido, mas é temido ao mesmo tempo em que impõe a defesa do seu povo, esse príncipe tem muito mais longevidade como tal. Ele é muito mais capaz de proteger o Estado do que um príncipe que é piedoso, mas que é considerado fraco. Principalmente se é exigido desse príncipe que ele governe uma multidão de soldados, vai dizer Maquiavel, esteja à frente de um exército. Porque no exército o que importa é você entender como a força se opera. Ainda que ela não seja a única coisa que importa, ela é decisiva para a capacidade do príncipe se manter como tal. Um príncipe que precisa formar as próprias armas precisa se preocupar menos com ser amado. Num exército, a disciplina pode impor sacrifícios aos quais os homens se sentem, se não preparados, certamente impelidos. O perigo do uso da crueldade é o perigo do ódio. E veja, Maquiavel tão pouco caiu do outro lado, de afirmar a força como um elemento absoluto na relação do príncipe com o exército ou com os súditos. Ainda que um príncipe deva preferir ser temido a ser amado, ele não deve descuidar
cuidar da maneira como ele usa a crueldade. A crueldade mal empregada também pode levar ao ódio. E não há nada mais temível para um príncipe do que ser odiado pelo povo ou pelo seu exército. É sinal de que ele está prestes a ser ou traído ou abandonado. Nas duas situações ele está perdido. Essa capacidade, essa engenhosidade de entender a maneira como a força deve ser usada na construção de um exército, na condução de um governo, é absolutamente chave. Mas vejam que aqui, quando Maquiavel encerra esse capítulo 17, aquelas discussões da moralidade, do bom governo, do bom príncipe, elas já estão totalmente subvertidas, elas já estão totalmente à disposição do Maquiavel, né? A serviço do seu edifício teórico, da sua ciência dos principados. No capítulo seguinte, ele vai falar sobre a honra da palavra, sobre se o príncipe deve manter as suas palavras ou não, se isso está à disposição das suas ações como príncipe de virtude. E ele vai usar o mesmo método que ele usou nos capítulos anteriores. Ele vai começar falando que é louvável que um príncipe mantenha a sua palavra e que ele seja íntegro com aquilo que ele diz, mas isso não pode ser feito sem alguma inteligência, alguma astúcia. Ele vai apresentar uma metáfora que é muito importante para entender aquilo que vem sendo construído ao longo do tempo no texto, que é a metáfora do centauro Quiron. Ele vai dizer que a natureza da atividade do príncipe, ela é meio humana e ela é meio ferina. Essa referência mitológica que remonta à mitologia antiga é extremamente importante, porque Maquiavel vai interpretar o passado grego, a mitologia clássica, dizendo que isso que ele está dizendo aqui no seu texto estava lá veladamente nos ensinamentos que os autores antigos passavam aos príncipes, nessa ideia de que a natureza da atividade do príncipe é uma natureza que tem aspectos animais e aspectos humanos, ou seja, ao lado das qualidades dos homens, né, daquilo que é louvável, daquilo que é desejável, daquilo que é moral, também está a qualidade dos animais. E ele cita 2 exemplos de animais que representam isso que ele quer dizer, que é o da raposa, que é o uso da astúcia, e o exemplo do leão, que é o uso da força. A astúcia e a força, ou seja, essa capacidade de calcular a ação e o recurso à violência, são características da atividade dos príncipes, tanto quanto são as ações orientadas pela moral e aquilo que a gente pode identificar como humano. Ele vai, de certa forma, amarrar aquilo que ele já havia apresentado antes e vai afirmar que, ainda que seja louvável a garantia, a integridade da palavra dada pelo príncipe, é preciso saber não manter essa qualidade, ou seja, lançar mão de outras práticas se isso for importante, dissimular ou simular ou trair algum acordo feito, se o príncipe avaliar que esse acordo feito perdeu a sua validade ou não vai ajudá-lo a alcançar aquilo que ele se propõe, aquilo que o ajuda a conformar a sua força como líder de um exército e governante diante de um território, de um principado. Isso nos leva a um conjunto de reflexões que são, de certa forma, amarrações daquilo que ele já está tecendo ao longo do livro, em torno daquilo que também o príncipe precisa evitar. Uma ação que se baseia no uso não só das qualidades humanas, mas também das qualidades ferinas, essa ação leva a inúmeros riscos, a inúmeros perigos. E há coisas que o príncipe precisa evitar, porque ele pode provocar essas coisas quando ele lança a mão dessas atitudes que não são louváveis. Em particular, um príncipe deve ser capaz de fugir do desprezo ou do ódio. E aqui também, nessa reflexão sobre o desprezo e o ódio, reaparece uma distinção bem marcante, que é a maneira como se comportam povo e nobres. Ela é distinta para o Maquiavel, e isso também se expressa na política. O que é que os nobres fazem, os grandes fazem, quando eles se sentem contestados ou eles se sentem capazes de derrubar, maltratar, espizinhar um príncipe? Eles tramam contra esse príncipe.
Eles perseguem, eles traem, eles criam toda sorte de conspiração dentro do próprio espaço do poder. O povo não, vai dizer Maquiavel. O povo, ele não tem desejo de oprimir. Ele não tem essa ambição desmedida que os grandes têm. Mas quando ele se sente ofendido, traído pelo príncipe, ele o abandona. E esse desprezo do povo pelo príncipe é a ruína total do príncipe. É um fator chave, fator fundamental da derrota do príncipe. Então, para o Maquiavel também há uma proporção importante na qual um príncipe precisa considerar ao se apoiar em um desses dois grandes grupos sociais que dividem as repúblicas e os principados. Quando ele busca o favor dos nobres, ele precisa saber que ele nunca estará totalmente protegido com esse favor, que ele sempre deverá algo, porque aqueles nobres não se movem por outra ambição que não a da opressão dos demais, da garantia do seu próprio status como nobre. Enquanto que o povo não, o povo ele apoia um príncipe que simplesmente não o oprime, que o mantém livre, porque não é da natureza do povo conjurar, conspirar, buscar essa distinção. Nessa reflexão sobre o desprezo e o ódio, existe tanto essa preocupação do Maquiavel que o príncipe perceba que o uso de recursos, da face ferina da sua prática tem um certo limite e impõe um certo risco, como também que ele perceba que ao fazer uso dessa face ferina é diferente se ele faz isso contra os poucos com muito poder ou contra os muitos com pouco poder. Essa é uma reflexão que vai voltar muitas e muitas vezes no pensamento clássico, em particular o pensamento russoniano volta a esse tema da relação com os muitos, com os poucos, por meio do conceito de vontade de todos, vontade geral, e é uma recuperação, como eu falei, explícita da temática maquiaveliana. Não é à toa que o Maquiavel está aqui escrevendo um livro de conselhos para príncipes, porque veja que condição difícil, instável, que um príncipe se encontra, ainda mais quando se trata de um príncipe novo, que não sabe como se portar. Ele precisa parecer o que ele não é e, ao mesmo tempo, ele precisa ser efetivo na sua ação. O Maquiavel dá dois conselhos importantes, né, que são muito bons para o príncipe novo pensar, né, o seu lugar. Um deles é evitar a adulação, principalmente daqueles que estão próximos, que são próximos a ele. Evitar essa cultura da adulação, porque ela cria uma trajetória nociva de afastamento do príncipe da verdade sobre a sua ação. E da mesma forma, a indicação dos ministros, subordinado à ação do príncipe, também precisa ser feita com astúcia, porque essa indicação deve levar em conta que essas figuras, esses ministros, tenham a máxima relação de fidelidade com o príncipe. Eles devem ser estimulados a colaborar com a máxima verdade das suas opiniões com aquele príncipe. Veja que passagem interessante do texto. Também agora no momento de crise, veja como o lugar dos ministros é um lugar chave no desenvolvimento, no acirramento de uma crise ou não. Por fim, nós vamos entrar nesses 3 últimos capítulos em que Maquiavel vai realizar o que eu chamo de uma análise de conjuntura, em seguida apresentar os elementos do que a gente poderia chamar uma análise prudente da política e, ao fim, a sua afirmação programática, o seu lugar nessa confusão toda. No capítulo 25, Maquiavel vai discutir por que os príncipes italianos não foram capazes de manter os seus reinos. É um capítulo que começa com a reflexão sobre o príncipe novo, sobre a importância do príncipe novo parecer antigo, de ele ter boas armas e de ele enaltecer esse poder territorial que ele conquista com as boas armas de boas leis. Ele vai dizer justamente que isso não foi feito pelos príncipes italianos. Os príncipes italianos todos tinham exércitos mercenários, o único que foi mais além disso foi o César de Borgia. Eles não tinham amizade do povo, ao contrário, traíam essa amizade com o povo quando podiam. Enquanto os tempos não eram críticos, enquanto a situação estava, de certa forma, estabilizada, você não conseguiria perceber que uma derrota se aproximava para esses príncipes. Eles tinham uma força militar e eles estavam no poder. A crise veio. Quando as ameaças externas chegaram, esses príncipes não conseguiram manter o seu poder. Foram abandonados pelo povo. Então, Maquiavel vai dizer, não é possível culpar a fortuna pelas adversidades que esses príncipes sofreram, porque, na verdade, eles não fizeram nada
para evitar dificuldades. Então, o capítulo 24 ele é todo armado em cima dessa análise dos motivos que levaram às derrotas dos príncipes italianos do tempo de Maquiavel. Ele vai entrar no capítulo seguinte, um dos capítulos mais fascinantes do livro todo. De fato, boa parte do melhor está no final do livro. Ele vai falar sobre o papel da fortuna. O que são, então, esses tempos adversos que causam tantos problemas para os príncipes? Que é a fortuna, ou seja, a contingência, o inesperado, o acidente, ela é extremamente importante na vida do príncipe e do principado, ainda que ela só decida sobre metade das nossas ações. A outra metade depende exclusivamente de nós mesmos. Então, o que é essa força que age sobre metade das nossas ações? É a força da mudança na realidade. É aquilo que os homens produzem, mas não sabem que produzem. E não tem como saber. E dentro disso que eles também não sabem como produziram está aquilo que é imponderável mesmo. Mas a maneira como essas situações chegam para os homens é diferente. E isso está relacionado à maneira como esses homens se prepararam para essas situações. Falando assim, parece que isso se refere a todos os indivíduos. No plano em que Maquiavel está discutindo, não. Isso se refere à ação do príncipe. Portanto, a reflexão que o Maquiavel vai apresentar nesse capítulo 25 é uma reflexão sobre a necessidade do príncipe de entender, analisar e agir conforme os tempos. E especialmente perceber esses tempos em mudança. Contudo, é impossível que os homens mudem suas inclinações quando os tempos mudam. De repente, o mundo muda, os tempos mudam e eles precisam mudar a sua maneira de agir e não conseguem. E eles prosseguem nas mesmas práticas, na mesma maneira de fazer as coisas. O que Maquiavel vai dizer é que, nesse caso, a fortuna ela vai sempre preferir aqueles príncipes que sejam audaciosos, que se comportem de uma maneira a dominá-la, que eles não continuem agindo como eles agiam antes, porque as crises vão exigir ações novas. E isso é realmente muito mais difícil para aqueles príncipes que estão tão ligados à tradição, uma forma anterior de pensar. Maquiavel termina o capítulo dizendo que entre os homens impiedosos e os homens cautelosos, a fortuna prefere os homens impiedosos, os príncipes impiedosos. A fortuna é uma mulher, ele vai dizer, e as mulheres são mais amigas dos jovens, dos homens que são indomáveis e que mandam nelas com mais audácia. A fortuna ela vai favorecer aqueles que procurarem comandar a mudança dos tempos. E por fim, chegamos ao capítulo 26, um capítulo de exortação, de afirmação política, em que Maquiavel apresenta suas posições. Pensando comigo mesmo, se no presente da Itália correm tempos para honrar um novo príncipe, ele vai concluir que sim, diante de uma Itália extremamente fragmentária, arruinada. O parágrafo começa justamente comparando os italianos aos hebreus escravizados, aos atenienses divididos, Itália sem chefe, sem ordem, espoliada, dilacerada, espezinhada e sofrendo toda sorte de ruína. A emergência de um príncipe novo que possa tirar a Itália dessa situação dramática. Fiz um fichamento desses capítulos, vou colocar ele aqui. Um exercício meu de fichamento desse último capítulo, o capítulo 26. Eu dividi esse capítulo em 4 partes. A parte 1 seria o primeiro parágrafo e o segundo, em que o autor defende que o momento é propício para o surgimento na Itália de um novo príncipe. Como em outros momentos na história, a opressão sobre a qual se encontra a Itália cria condições para isso. A Itália roga a Deus para que lhe envie alguém para redimi-la. A Casa Médici, com sua fortuna e virtude, pode tornar-se chefe dessa redenção. Maquiavel afirma que todos os homens raros e maravilhosos foram enviados por Deus, mas eram apenas homens diante de uma realidade de homens. E da mesma forma, é possível que um homem, diante de uma realidade de homens, seja esse príncipe raro e maravilhoso que possa atender aquilo que a Itália roga.
A segunda parte desse capítulo panfletário de Maquiavel é quando ele fala, no parágrafo 3, sobre os fracassos que os príncipes antes dos Médici obtiveram. Então, ele está escrevendo esse livro para os Médici, então é claro que ele está dizendo que o fracasso todo vem de antes. E esses fracassos eram causados por más ordenações, má conformação militar e por má conformação de leis. Nas ordenações aqui tem os dois sentidos. Por isso que Maquiavel vai falar sobre a importância das boas leis e das boas armas, da boa organização social que o príncipe novo deve promover. Essa ideia de que é possível uma situação em que já há condições para a novidade, para o novo príncipe, mas essa novidade ainda não existe. Então a Itália está preparada para um novo príncipe, mas este ainda não apareceu. Aqueles príncipes que existem, ou eles não são obedecidos, eles sabem o que tem que ser feito, mas ninguém os obedece, e todos eles, tanto os que sabem como os que não sabem, pensam que sabem. Tem um problema sério de obediência, de disciplina, justamente de conformação de um exército mesmo, que só pode ser feito na unidade, na conquista da unidade entre a virtude e a fortuna. Se os Médici seguirem o exemplo dos grandes homens para redimir a Itália, eles vão necessariamente ter que montar um exército, eles vão precisar se armar. E essas armas precisam ser armas próprias, honradas, mantidas pelo príncipe para enfrentar os exércitos estrangeiros. Aí ele vai exemplificar o conflito entre Espanha e Alemanha e vai concluir que é importante que quando você reconhece os defeitos dos outros exércitos, das outras infantarias, no estudo desses inimigos, você pode ordenar o seu exército, que seja capaz de enfrentar esses outros exércitos inimigos, olhando para os seus flancos, certo? E combinando armas e ordenações de uma maneira inteligente. E ele justamente encerra o livro fazendo uma exortação política, uma afirmação prática das ideias que ele expôs até então. Com isso, a gente encerra essas 2 aulas sobre o príncipe. Espero que elas tenham sido proveitosas para vocês, tanto quanto foi para mim a montagem desse material. Eu deixei aqui em cima algumas referências bibliográficas que eu usei. Com isso, passaremos as aulas sobre uma outra obra do Maquiavel, que são os discursos, sobre a primeira década de Tito Livio, com vídeos que serão gravados pelo professor Patrício, que eu tenho certeza que vão jogar muita luz sobre o que a gente já viu até aqui nas nossas aulas. É isso. Obrigada, gente.